Muito boa noite, amados irmãos, amigos, todos que nos acompanham, todos que nos dão a oportunidade de compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Mais uma vez estamos entrando na sua casa e tendo esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos as Sagradas Escrituras e aqui compartilhar, sim, as verdades eternas do nosso Deus, sabendo que Ele sempre tem o melhor para nós e que podemos assim ser abençoados com a sua palavra. E claro, a cada irmão que nos acompanha, a cada irmão que faz parte desta igreja e que tem insistido e persistido na adoração do Senhor. Então louvamos a Deus por sua bondade, louvamos a Deus porque tem nos abençoado. E aqui nós temos compartilhado da palavra do Senhor neste momento de comunhão, nesse momento de adoração. E já tivemos pela manhã no templo, logo creio que estaremos voltando com toda a nossa programação no templo. Mas louvamos a Deus por sua bondade e sua misericórdia em nos abençoar e compartilhar com os irmãos, não só da igreja, mas também em vários lugares e outros irmãos que têm acompanhado. Vários irmãos já estão conosco, aí eu louvo a Deus por suas vidas. Quero ver aqui quem está conosco, já compartilhando da palavra de Deus. Alguns irmãos já entraram ao vivo e também estão online, né? Então, irmã Emilene, irmã Margarete, irmã Zilda. Irmã Margarete está melhor, eu ouvi dizer que estava meio suspeita, né? Mas Zilda, seu Manuel também dando boa noite. Lembrando, devemos orar também pela irmã Simone, né, que pede oração pela sua saúde. Então todos os irmãos que estão precisando da intercessão de cada um de nós. Também aí outros irmãos que já entraram, André, irmã Tássia, irmã Nazaré, que tivemos ontem lá. Deus abençoe aos nossos amados irmãos, esteja fortalecendo a cada um de nós para servi-lo e assim engrandecer o seu nome, poder ser uma bênção uns para os outros. Precisamos muito então de estar em comunhão com os irmãos. E aqui eu estou olhando alguns outros irmãos que já fizeram seu comentário, deram o seu like, o seu coraçãozinho, né, que gostou. Então nós agradecemos a todos os irmãos. A Diana, também, quem mais? Lucélia, quem não falei ainda, outros irmãos que fizeram o seu comentário, todos que assim compartilham da palavra de Deus, que nos ajudam a fazer este momento de comunhão, esse momento de propagação do Evangelho e assim poder levar a outras pessoas a palavra que o Senhor tem nos dado. Enquanto os irmãos chegam, né, enquanto os irmãos estão ainda despertando para o nosso horário da live, eu quero continuar agradecendo a cada um e pedir que estejam compartilhando, que estejam também divulgando, dando seu like aí na nossa transmissão, nessa live, para poder também abençoar outras pessoas. E mais, os irmãos parece que não estão querendo mais entrar ao vivo, né? Mas nós estamos aguardando os demais irmãos. Não sei se a internet hoje está ruim, para alguns às vezes sim, temos 7 irmãos, e aguardando então os demais que ainda não entraram. Vamos ouvir um louvor logo na sequência e também vamos meditar na palavra de Deus no capítulo 18 de Gênesis. Queremos falar sobre os critérios que Deus usa para o julgamento de um povo. Creio que isso é importante para a gente avaliar os nossos dias e avaliar como devemos estar quando o Senhor Jesus vier buscar a sua igreja.
E também para aqueles que ainda não têm a esperança que temos, está alertando, né? Está avisando, está evangelizando para que eles possam tomar uma decisão o quanto antes possível. Então, outros irmãos também já entraram. Ver se eu tenho o nome aqui. Irmão André já tinha falado, irmã Diana, Lucélia e também a irmã Zilda junto com o seu Manuel dando boa noite. Também entrou o irmão Ayrton Gaspar. Quem mais aí? Sei que já tem 9. Então, enquanto os irmãos chegam, nós vamos ouvir um louvor que tem a ver também com a proteção do nosso Deus. É quem nos condenará, o título deste louvor. E de fato a gente pode dizer, né, que aqueles que estão protegidos por Cristo, aqueles que estão guardados do sangue de Jesus Cristo, foram remidos pelo sangue de Jesus Cristo, ninguém pode mais condenar. Pode até acusar, mas condenar não pode mais. Então vamos ouvir esse louvor e logo depois a gente vai meditar na palavra de Deus. Quem nos condenará? Que garantia maravilhosa na letra dessa música, baseada em Romanos, no capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem nos condenará? Então, uma promessa que não pode falhar, uma promessa que se cumprirá cabalmente segundo a palavra do nosso Deus. Todos que estão debaixo da poderosa mão de Deus, todos aqueles que foram
de fato transformados por Cristo Jesus, pela fé em Cristo Jesus, estão seguros nessa promessa. Ninguém pode mais nos condenar. Nós queremos então compartilhar com os irmãos, agradecer os demais irmãos que entraram aí, o irmão Claudemir, o irmão Carlos Marinho, a irmã Juraci, também a irmã Josemilda, mãe Ieda e outros irmãos que já deram também o seu legal, né? O seu like, o seu gostei ou o amei, também a irmã Gabriele. E tem mais aqui, faltou mais alguém, alguns comentários, irmã Juraci dando o seu boa noite, também os demais irmãos aqui todos dando o seu boa noite, amada igreja. Que seja uma boa noite, uma noite abençoada a todos nós. Então convido os irmãos a abrirem suas Bíblias lá em Gênesis, no capítulo 18. Nós vamos ler 2 versículos nesta passagem aqui, no capítulo 18, versículo 20 e versículo 21. Então convido aos amados, Gênesis capítulo 18, versículo 20 e 21, que nos diz assim: Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. Se assim não é, sabê-lo-ei. Vamos orar. Poderoso Deus, bondoso Pai que está nos céus, mais uma vez estamos diante da Tua palavra, diante desse episódio, ó Pai, que tiramos como um exemplo para o que fazer e não fazer diante da Tua palavra, para também advertir, para exortar, para consolar o nosso coração, aqueles que conhecem a Jesus, mas também, Senhor, para chamar a atenção, para observar aqueles que ainda precisam de salvação, que eles precisam de arrependimento. Pedimos que o Senhor fale pelo Teu Santo Espírito, que alcance os corações que ainda não têm esperança, que haja transformação, Senhor. Só o Senhor pode mudar as nossas vidas. Por isso te pedimos que, em nome de Jesus, esteja nos abençoando na transmissão da Tua palavra, e que ela encontre terra boa, Senhor, que ela possa produzir, ela possa frutificar para a vida eterna. É o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Queremos falar sobre critérios que Deus usa para punir uma cidade. Quando nós olhamos para essa passagem, a gente pode lembrar do contexto, o que está acontecendo. Deus está tratando da posteridade de Abraão. Está falando que ele seria uma grande nação e que abençoaria este povo. Abençoaria os que o abençoarem e também amaldiçoaria os que rejeitassem Abraão. Ele está falando do seu filho que viria logo depois com Sara, quando completasse os seus 90 anos, e Abraão os seus 100. Mas ao mesmo tempo que ele trata da posteridade de Abraão, ele também está falando sobre a destruição de algumas cidades aqui, as cidades Sodoma e Gomorra. É certo que Deus não queria revelar claramente para Abraão tudo o que ia fazer nessas cidades. Mas Abraão começa a interceder por aquelas cidades. Abraão percebe que Deus está querendo saber o que está acontecendo, e então começa a fazer uma intercessão por aquelas pessoas. Essas cidades aqui, Sodoma e Gomorra, e também em outras partes, em outros livros da Bíblia, a gente conhece que tinham outras cidades como Adimá e Zeboim, que também estavam vivendo as mesmas práticas e que Deus estava já pensando em destruí-las por causa das suas práticas pecaminosas. Então são cidades que tinham abraçado o pecado e precisavam de julgamento, precisavam de correção, precisavam ser colocadas diante da palavra de Deus e assim ser julgadas pelos seus atos. Deus então
em longo diálogo com Abraão, ele apresenta alguns critérios para fazer isso. É interessante a gente ver como Deus se manifesta pessoalmente a um homem e como ele usa certos critérios até para mostrar quais são as atitudes que ele vai tomar e o motivo que ele faz. Então nós queremos observar aqui com os amados amigos e irmãos 3 critérios que Deus usa para punir o pecado dessas cidades, ou 3 critérios que Deus usará para punir futuramente as cidades impenitentes ou as cidades, ou para punir aquele povo que não se arrepende. Talvez você pudesse pensar que também se tivesse a oportunidade de julgar, o que você faria? Ou quais os critérios que você usaria? O que você realmente faria quando visse que um povo não respondesse à sua ordem ou não quisesse a sua bênção, como um filho que não quer obedecer aos pais? O que você faria, de fato, depois de alertar? Quais seriam os critérios para corrigir, para punir a um povo pecador? Deus aqui nos mostra como ele faz a estas cidades, mas também creio que ele está nos apresentando como ele fará no futuro. Um futuro que eu creio não muito distante, o que Deus fará com também povos, cidades e nações que se afastaram dele, que vivem no pecado. Povos que não têm ouvido o seu clamor, povos que não têm ouvido a palavra de Deus, povos e pessoas individualmente que não têm aceitado o seu amor ou que não têm acreditado na palavra de Deus por meio de Jesus Cristo. Então, quais são os critérios que Deus usa para punir o pecado de um povo? O primeiro critério que eu posso destacar aqui é que Deus, para punir o pecado das pessoas, ele avalia o pecado do povo. A primeira coisa aqui, claro, é avaliar que tipo de pecado eles estão praticando. E no versículo 21, o qual nós lemos como texto principal deste capítulo 18 de Gênesis, mostra Deus dizendo algo bem interessante para Abraão. Ele diz: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim, e se assim não é, sabê-lo-ei. Interessante que Deus, ao falar isso, nós podemos avaliar que Deus, ele primeiro observa se é fato o que dizem. E aqui a gente pode pensar da seguinte forma: Deus não vai na conversa dos outros, ele pessoalmente avalia a situação. Ele diz: descerei e verei. Ele já tinha feito isso também em outra oportunidade, aparece em Gênesis, no capítulo 11, versículo 7, quando ele também, na união ali dos povos em Babel, ele vai separar os povos, separar as línguas, ele vai julgar aquele povo que estava desobedecendo a sua palavra. E ele diz a mesma coisa: eu descerei e verei se é fato o que dizem. Isso nos mostra que Deus pessoalmente avalia a situação. Então Deus não julga a ninguém sem antes ouvir e ver o outro lado. Ele aqui mostra a sua misericórdia, ele mostra a sua longa paciência, a sua longanimidade. Ele diz: eu, diz o Senhor Deus, vou ver se o que falam dessas cidades é verdade. Se de fato isto está acontecendo. Se não for, eu sabê-lo-ei. Mas o que pensarmos aqui é que Deus, na sua onisciência, não sabia disso? Será que ele não tinha conhecimento? A gente lembra que ele mandou os anjos, os homens aqui enviados por ele, homens santos, anjos que estavam nessa cidade para avaliar o que estava acontecendo. Mas será que ele sabia? Claro que sim. Porém, Deus nos ensina que aqui nós não devemos julgar as pessoas sem antes ouvi-las primeiro, sem dar uma outra chance.
O que eu creio que Deus está fazendo, não só em mandar os anjos lá naquela cidade, mas também falar com Abraão, é mostrar que ele dá todas as chances possíveis para o arrependimento de um povo, para o arrependimento de uma pessoa. Então ele fala de uma forma para nós também, ao julgar qualquer coisa, não ouça apenas o que os outros dizem, mas a gente vá lá pessoalmente, converse com a pessoa que está errada, confronte o pecado delas, e se elas não abandonarem, então são indesculpáveis. Elas de fato foram repreendidas, elas de fato foram alertadas, avisadas do que viria pela frente. Então Deus fala para Abraão: eu descerei e verei se é fato. Ele está dando uma outra chance, ele está usando de misericórdia. E ele está mostrando também para Abraão e para nós que podemos ter uma ideia, um princípio aqui de julgamento do erro, é que havia um clamor em Sodoma e Gomorra. Diz o texto que havia de fato um clamor naquelas cidades, diz no versículo 20, e o clamor significa aqui um estado de sofrimento que aquele povo estava passando. Ou seja, eles estavam enfrentando muitas lutas, mas sofrimentos causados por eles mesmos, causados ou consequência dos seus pecados. Muitas pessoas que cometiam a injustiça e sofriam a injustiça estavam clamando e pedindo justiça, mas eles eram os praticantes da injustiça. Eles mesmos plantaram para colher aquilo. E havia um clamor então muito grande, um sofrimento de muitas pessoas, um clamor tão grande naquela cidade, pois ao cometerem as suas próprias injustiças, estavam sendo vítimas delas. E o clamor era parecido com o que o Senhor nosso Deus diz a Caim no capítulo 4, versículo 10 de Gênesis, que a voz do sangue do teu irmão clama a mim da terra. Então, pessoas que já tinham morrido ou pessoas que tinham sido injustiçadamente maltratadas, pessoas que tinham sofrido demais naquele tempo, o seu sangue estavam clamando por justiça. O clamor das cidades era tão grande que chegou até Deus. Isso significa dizer que chegou até os céus, ou que ultrapassou todos os limites. Lá no capítulo 19 de Gênesis, versículo 13, diz assim: pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor se tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então o clamor era imenso, porque o pecado se tinha gravado naquelas cidades. Esse clamor era por causa de coisas gravíssimas que eles estavam praticando. Pecados sérios que Deus condena. Que Deus, sim, ele perdoa os que se arrependem, mas aqueles que não mudam de atitude, ele com certeza irá julgar. Quais eram os pecados dessas cidades? O que estava acontecendo nessa cidade para que o clamor chegasse até os céus? A Bíblia descreve. O que acontecia nessa cidade que começou aos poucos e foi se agravando ao ponto de ultrapassar todos os limites? Começa no capítulo 13 de Gênesis, versículo 13. Um dos primeiros pecados dessa cidade era a maldade contra Deus. Diz Gênesis 13, 13 da seguinte forma: os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Homens maus e grandes pecadores contra Deus. E o pecado atinge diretamente a Deus. Ele pode atingir indiretamente as pessoas que já estavam clamando naquela cidade, mas diretamente a Deus. Eles eram pecadores contra Deus. Maldade existia naquela cidade.
Outro problema naquelas cidades era a imoralidade, a homossexualidade, a sodomia, homens com homens, mulheres com mulheres. E a coisa se tornou tão grave naquela cidade que a Bíblia descreve como esse clamor ultrapassou certos limites de chegar até mesmo à presença de Deus. O capítulo 19 aqui de Gênesis, versículo 4 e 5, descreve como havia um pecado absoluto naquela cidade, um pecado que tinha tomado de conta de muitas pessoas. Diz a Bíblia, no capítulo 19 de Gênesis, versículo 4 e 5. Mas antes que se deitasse, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos. Sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram por Ló e lhe disseram: onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa? Traze-os fora a nós para que abusemos deles. E veja o que o texto diz. Todos os homens daquela cidade, tanto os moços como os velhos, todos eles estão pedindo que Ló traga aqueles anjos ou aqueles homens que estão visitando a sua casa e coloque na rua para que eles abusem dos anjos. Abusar aqui é ter relações a forças com ele. E chega ao ponto de Ló propor até as suas duas filhas virgens, como aparece no versículo 8. Olha, eu tenho aqui duas filhas virgens, usem elas, façam o que quiserem com elas, mas eles rejeitaram. Eles queriam os homens. E eles queriam abusar desses homens. Não era algo apenas como uma atração física, uma paixão, mas era algo com violência. E o texto descreve isso no versículo 9 do capítulo 19 de Gênesis. Eles, porém, disseram: retira-te daí. E acrescentaram: só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram-se contra o homem, contra Ló, e se achegaram para arrombar a porta. Violência para alcançar aquilo que eles queriam. Violência para satisfazer os seus desejos. A ponto até que se Ló se interferisse ou se colocasse ao meio, seria também enfrentaria a violência desse povo. Eles usavam de violência. E em Judas, no capítulo 1, versículo 7, também nos diz a palavra de Deus que o outro pecado era a prostituição naquelas cidades. Ou tudo que era deveramente imoral era o que acontecia naquela cidade. Eram esses os pecados que estavam chegando até a presença de Deus. Eram esses os pecados que faziam com que outras pessoas clamassem por Deus para que ele agisse contra aquele povo. E, infelizmente, os mesmos que clamavam eram os que praticavam também a injustiça. E a gente consegue perceber isso no decorrer da história. Será que a maioria das cidades de hoje também não estão vivendo assim? Será que nós não estamos vendo esse pecado crescer, cada vez mais ser aceito por muitas pessoas? Até mesmo quando se fala disso, parece que se é preconceituoso. Quando essas coisas passam a ser abusivas, quando elas passam a ser regras e não exceção. Quando as pessoas, para satisfazer os seus prazeres, elas fazem de tudo, às vezes até abusar dos outros. Será que nós não estamos vendo melhor isso? E será que nós não estamos nos acostumando com esses pecados? A Bíblia diz que eles são muito graves diante do Senhor. Não é o que eu penso, não é o que você acha, é o que Deus acha. Porque Ele é dono de tudo. Aquele que criou também pode destruir. Aquele que ama também pode julgar.
Aquele que diz o que é certo também pode dizer o que é errado. Os pecados daquela cidade eram numerosos. Muitas pessoas fazendo o que era errado. Pecado grave diante de Deus. Esses pecados são tão graves que a Bíblia diz que serão condenados não só os que praticam, como aqueles que aprovam, como aqueles que aplaudem, como aqueles que acham interessante isso, como aqueles que dizem, isso aí não tem nada a ver, como aqueles que, por uma ideia de amor pelo próximo, deixam de falar a verdade para eles. Deixam de dizer que aquilo tem julgamento e juízo de Deus, não nosso, não dos homens. Porque os homens podem falhar no seu julgamento, mas Deus não. Os pecados daquelas cidades eram de fato gravíssimos contra Deus. E Deus, para destruir um povo, ele avalia os pecados que ali estão cometendo. Esse é o primeiro critério que nós conseguimos ver aqui. Mas também não só é isso. O Senhor vai avaliar um segundo critério. O critério que Deus usa para punir o pecado é ele ver a quantidade de pecado que está sendo praticado. E voltando para o texto, em Gênesis, no capítulo 18, a gente pode ver do versículo 22 até o versículo 32 aquele longo diálogo que ele tem com Abraão. E Abraão, percebendo que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele começa a interceder, mas Senhor, pode ser, meu pai, que ali tenha 50 justos. O Senhor vai destruir os justos com os pecadores? Pode ser, meu pai, que ali tenha pessoas que vão pagar pelo erro dos outros, pessoas que vão ser injustiçadas, pessoas que vão sofrer as consequências. E Abraão começa então a diminuir o número. Pode ser que tenha 45. E Deus diz, se tiver 45 pessoas justas ali, eu não destruirei os justos com os ímpios. Mas Senhor, pode ser que tenha 40. Será que o Senhor vai destruir os 40 com os demais? O Senhor diz, se tiver 40 eu não destruirei. Mas pode ter 30, pode ter 20 e o diálogo se estende. E o Senhor diz, se tiver 20 também não destruirei. E Abraão ainda diz, Senhor, mais uma vez eu quero te falar, me permita, me perdoe se eu estiver errado. Pode ser que tenha 10. Se tiver 10 pessoas, o Senhor vai destruir essas 10 junto com os demais. E o Senhor diz, se tivesse 10, eu também não destruiria. O que a gente percebe aqui é que não existiam 10 pessoas justas naquela cidade. Ou não existiam 10 pessoas que amassem a palavra de Deus. Porque se existissem 10 pessoas ali, Deus não destruiria aquele povo. Deus não destruiria aquela cidade. E isso também nos mostra que a quantidade de pecadores era grande demais. Era mais do que 90%. A gente conhece a história e descobre que no final das contas apenas 3 escaparam do juízo. A gente percebe que o número de pecadores era enorme. E isso aqui também nos ensina que quanto mais aumenta os pecadores, aproxima-se também o juízo de Deus. Quanto mais aumenta as pessoas que fazem aquilo que não agrada ao Senhor, quanto mais as pessoas aprovam aquilo que antes rejeitavam, aquilo que antes era reconhecido como pecado, como não era aceito pela sociedade de forma nenhuma, por ser de fato algo totalmente triste, às vezes hediondo, violento, aquilo que antes rejeitavam e agora estão aceitando, quanto mais aumenta aqueles que concordam com isso, mais próximo está o juízo. A gente lembra que Deus fez isso também na geração antes do dilúvio. A geração que também se afastou de Deus. A maioria também não queria saber de Deus, não ouvia a palavra de Deus, não dava atenção ao que Deus dizia.
E quando veio o dilúvio, segundo as Escrituras, porque os homens rejeitaram a Deus, rejeitaram a salvação em Cristo, a salvação representada em Cristo ali pela arca, melhor dizendo, eles se afogaram no dilúvio porque rejeitaram a promessa de salvação. A maioria morreu afogada. Apenas 8 pessoas se salvaram. Enquanto aumenta o número de pecadores, mais o juízo se aproxima. Hoje se tem dito que a quantidade de justos tem aumentado. Não é verdade. Hoje se tem dito que o número de evangélicos no país é muito maior do que anteriormente. Não acredito que seja. Hoje já diz que ultrapassa os 50%, mas inclui todo tipo de evangélicos. Também não acredito que isso é verdade. Nós estamos nos aproximando do juízo. Nós estamos cada vez mais perto da punição de Deus pelos pecados. Porque a gente está vendo que muitos que se dizem evangélicos praticam coisas piores do que aqueles que não são. Aliás, o próprio Senhor Jesus diz em Lucas, no capítulo 18, versículo 8, que quando ele voltar, por acaso haverá fé na terra? Ele está mostrando para os seus discípulos, o contexto ali é de oração, que muitos não estariam melhor praticando a fé. Que muitos estariam distante daquilo que é uma fé verdadeira. Que muitos não estariam nem com a sua vida consagrada ao Senhor, nem a insistência e nem a prática da oração estariam sendo feitas pelos verdadeiros. Imagine pelos que se dizem evangélicos. Realmente o número de pecadores tem aumentado. E o número daqueles que aprovam as coisas erradas aumentado ainda mais. Estamos mais próximos do juízo de Cristo. Isso porque a iniquidade aumentou. E aonde aumenta a iniquidade, diz a Bíblia que o amor esfria. E o amor tem esfriado de quase todos. O aumento da iniquidade faz o amor esfriar. E é isso que nós estamos vendo. Nós estamos vendo até a própria igreja vivendo um amor frio, um amor indiferente. Mas por causa da iniquidade. Deus sabe que o número de justos tem diminuído. Deus sabe que o número de pecadores está aumentando. É só fazer uma avaliação bíblica. Tem aumentado os justos ou os pecadores? Olhe bem, observe o que as Escrituras falam a respeito dos últimos dias, dos últimos tempos ou dos fins dos tempos. Veja o que ela diz, qual é o comportamento das pessoas, o que ela se refere a isso. Veja se a maioria das igrejas não estão imitando o mundo. Veja se elas não trouxeram o mundo para dentro dos templos. Aquelas que antes combatiam essas práticas agora estão aplaudindo essas práticas. Veja se não é isso que está acontecendo. Veja como os cristãos têm amado o presente século. E agora, esse período que nós estamos vivendo, quantos estão envolvidos nessa política tentando melhorar a vida das pessoas, mas na verdade querem melhorar a sua própria. Quantos estão amando as coisas deste mundo? Veja se não é isso. Próprias denominações inteiras envolvidas com isso, que talvez para a pandemia não conseguem encher os templos, mas para a política sim. Será que nós não estamos vendo isso? Será que é possível enganar a Deus? Ele sabe que os pecadores têm se multiplicado. E isso é critério para julgamento. Isso é critério para punir o povo. Isso é critério para destruir cidades. Foi o critério que ele usou com Sodoma e Gomorra. Esse é o segundo critério. Mas ele também ainda tem um terceiro critério. E o terceiro critério que me chama a atenção e mostra mais uma vez o quanto ele é bondoso e generoso com aqueles que são justos,
é que Deus não punirá o pecado sem antes salvar o justo da destruição. Que Deus não julgará o justo com o ímpio. Que Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas com relação à morte do justo, para Deus isso aí é algo maravilhoso, porque Ele sabe que o justo tem uma eternidade com Ele, porque Ele sabe que o justo tem a glória eterna. Então, para que Ele possa julgar o ímpio, Ele primeiro recolherá o justo para junto de si. E a gente consegue ver isso também no texto. Em Gênesis, no capítulo 19, quando os anjos de fato chegam à cidade de Sodoma e Gomorra, eles começam a revelar para Ló o que será feito ali. E a partir do versículo 16, eles dizem assim: como, porém, se demorasse, pegaram-no os homens pela mão a ele, a sua mulher e as duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Eles já tinham dito que iam destruir aquela cidade, que Deus ia destruir aquela cidade. Mas enquanto Ló se demorava, ele disse: nós não podemos fazer nada enquanto você estiver aqui. Versículo 17. Havendo-os levado fora, disse um deles: livra-te, salva a tua vida, não olhe para o monte, para que não pereças. E no versículo 22 também diz: apressa-te, refugia-te nela, pois nada posso fazer, enquanto não estiveres chegado lá. Por isso se chamou Zoar o nome daquela cidade. Não posso fazer nada enquanto você não sair daí. Enquanto você não for tirado daí. Deus não destrói o justo com o ímpio. Ele primeiro tira o justo. É a ceifa a qual ele vai colher tanto o joio como o trigo. Mas o trigo ele leva para o seu celeiro. E o joio ele deita no fogo ou joga no fogo. Ele mostra então claramente que foi preciso tirar Ló daquela cidade para que o juízo viesse. Tirou Ló e parte da sua família, Ló e suas duas filhas, porque a mulher ficou pelo meio do caminho. A mulher não quis sair. Ela olhou para os seus bens materiais, ela olhou para aquilo que tinha construído naquela cidade e tudo que ela estava deixando para trás. E o Senhor disse para não fazer isso. Ela amava aquele local. Ela amava os seus bens. Deus não pode destruir a cidade enquanto não salvar o justo. Deus não pode destruir este mundo enquanto não tirar o justo daqui. Ele não fará isso enquanto os justos não forem tirados. Deus ainda não destruiu essa cidade. Deus ainda não destruiu esse mundo por causa dos justos que aqui estão. Mas Ele está avisando que os dias estão se abreviando, que os dias estão passando rápido. Então aqui é como um alerta: saiba que Deus não destruirá o justo com o ímpio, mas Ele tirará o justo do meio dos ímpios, para que o juízo venha sobre aqueles que vivem na prática do pecado. Então o ímpio não escapará do julgamento. O ímpio não ficará livre, não poderá fugir. Deus com certeza julgará aqueles que não deram ouvido à sua palavra. E como Ele fará isso? Como Ele destruirá esses ímpios? A Bíblia também descreve. Da mesma forma que Ele fez com Sodoma e Gomorra, Ele também fará no futuro breve. Diz os versículos 23 a 25 o que Ele fez. Gênesis 19, 23 a 25. Saía o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar, a cidade que Deus disse para ele estar. Saia de Sodoma e entra em Zoar. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor
Olha o Deus amoroso aí. O Deus que é amor. Mandando fogo e enxofre. Porque o Deus que é amor, ele ama o que é justo. Porque o Deus que é amor, ele não aceita a prática do pecado. Ele aceita o pecador arrependido. Mas a prática do pecado, sem dar ouvidos, ele ama a justiça. Então, Deus que ama a justiça, lançou fogo sobre Sodoma e Gomorra. E diz o texto, e subverteu ou destruiu aquelas cidades, e toda a campina e todos os moradores da cidade, e os que nasciam na terra, todos foram exterminados. Deus fez isso. Antes ele avisou. Antes ele mostrou a saída. Antes ele disse que era possível escapar do julgamento. Eles não aceitaram. O texto ainda nos diz que Ló escapou pela sua misericórdia. Foi pela misericórdia de Deus que Ló foi salvo, pois o seu testemunho já nem era bom. As suas atitudes naquela cidade já não eram boas. Ele também estava envolvido com muitas coisas daquela cidade, apesar de não gostar da prática daquelas pessoas. Ele diz isso, ou Pedro nos diz isso. Mas as práticas de Ló nessa cidade já não convenciam ninguém, porque diz os versículos 14 e versículo 19, que quando ele vai avisar sobre a destruição aos seus próprios genros, eles zombam de Ló. Provavelmente é porque Ló estava dizendo, Deus vai destruir essa cidade, vamos fugir daqui, para que a gente não morra junto com os ímpios. E os genros disseram, tu construiu a tua vida toda aqui, tu tem os teus bens todos aqui, tu está querendo agora ficar com tudo, quer que a gente fuja? A gente não acredita em você. O testemunho dele já não era bom. Olha o versículo 14. Então saiu Ló e falou a seus genros, aos que estavam para casar com suas filhas, e disse, levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Acharam, porém, que ele gracejava com eles. Está de brincadeira, seria a expressão hoje. Tu está de brincadeira, Ló. Tu é rico nessa cidade, tu construiu tudo, um império nessa cidade. Tu se afastou dos teus parentes para vir para essa cidade. Tudo que tu tem está aqui nessa cidade e agora tu está querendo abandonar tudo ou tu está querendo nos enganar? Seu testemunho já não convencia mais ninguém. Era sem credibilidade para avisar do juízo. A minha preocupação é que também estejamos quase nessa mesma situação. Sem credibilidade para avisar que juízo virá. Pessoas que não acreditam mais no nosso testemunho. Talvez porque nossa ocupação também pelas coisas deste mundo são mais importantes do que pelas coisas eternas. Talvez seja por isso que por mais que a gente fale para os outros, eles não vão acreditar, já que não vê em nós também um desapego a essas coisas terrenas. Mas o importante notar aqui é que Ló, apesar das suas obras erradas, apesar de não um testemunho verdadeiro ou convincente para aquelas pessoas, ele foi salvo devido à misericórdia de Deus. Pois a Bíblia diz que ninguém é salvo por obras de justiça. Ninguém é salvo por nossas práticas corretas. Nós somos salvos pela fé em Cristo Jesus. Nós somos salvos pela misericórdia de Deus. Misericórdia essa que nos alcança com o sacrifício de Cristo na cruz. Misericórdia essa que Deus coloca à disposição de todos. Inclusive colocou diante daquelas pessoas que moravam em Sodoma e Gomorra, mas eles rejeitaram para viver os seus prazeres. O qual nós podemos observar aqui que aquelas pessoas rejeitaram a Cristo, rejeitaram a Deus, não
creram no seu livramento e pereceram naquela cidade. Talvez você ainda não seja justo, mas Cristo pode te justificar. Talvez você ainda não tenha tomado uma decisão e saiba que quem não toma uma decisão pode não praticar essas coisas que Sodoma e Gomorra, as cidades de Sodoma e Gomorra praticavam, mas continua sendo pecador do mesmo jeito. Se não se arrepender dos seus pecados, também perecerão. Se não confessar a Jesus como seu Salvador, também sofrerão as consequências. Se não reconhecerem que precisam da misericórdia de Deus, também serão julgados. Pois só quem nos justifica é Cristo, pois Ele é aquele que é justo e justificador dos homens. Ele é que pode nos justificar, Ele é quem pode perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se nós não nos arrependermos, se nós não confessarmos, e se nós não nos afastarmos do pecado, vamos continuar ainda sendo ímpios, pecadores que desagradam a Deus, sujeitos a perecer na ira vindoura. O justo, diz as Escrituras, ele vive pela fé. A fé no Filho de Deus. A fé em Jesus Cristo. Essa é a promessa do Senhor. Promessa para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Por isso, entregue a sua vida a Cristo. Confesse a Ele os seus pecados. Não é a igreja, não é a pastor, nem padre, nem qualquer religioso. É a Cristo. Peça perdão a Ele pelos seus pecados antes que venha o juízo, porque todos os outros que não confessaram foram surpreendidos pelo juízo, tanto nos dias de Noé como nos dias de Ló. E não será diferente nos dias vindouros, nos dias futuros, do julgamento final do Senhor. Se arrependa dos seus pecados. Veja os critérios que Deus tem usado, mas veja também a sua misericórdia para aqueles que se arrependem. O justo viverá por fé. Creia no Senhor Jesus, porque com certeza os teus pecados serão perdoados. Deus aplique essa palavra em seu coração. Vamos orar. Querido Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por tua promessa. Muito obrigado porque o Senhor, como diz a tua palavra, nunca deixou de dar testemunho de si mesmo. O Senhor nunca deixou de avisar todas as gerações, todos os povos, em todas as épocas, o teu plano, a tua proposta. E como nós poderíamos estar protegidos dentro da tua promessa. Em todos os tempos, Senhor, o Senhor apresentou o teu Filho. Seja no Velho Testamento, quando eram sombras das coisas que viriam, como também no Novo Testamento, como o próprio Filho encarnado, o Deus no meio de nós. Agora, Pai, fala nesses corações de hoje. Usa a tua palavra para que haja arrependimento e haja confissão de pecados, para que essas pessoas saiam das trevas para a tua maravilhosa luz. Te pedimos, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Muito boa noite aos amados irmãos. Novamente eu quero agradecer e, lógico, louvar a Deus pela oportunidade que temos de, em comunhão, compartilhar a palavra do Senhor. A todos os irmãos que estiveram conosco, aí entrou alguns irmãos que eu não falei, né? Irmã Cristiele, irmã Simone, irmã Socorro Moraes, irmã Juraci também. Quem mais que entrou aqui que eu não vi? Irmã Rose Costa, Ricardo Leite, Ricardo Medeiros, né? Irmã Ricardo, irmã Leila, Ricardo e Leila, Ricardo Medeiros
Quem mais aqui? Que eu não falei ainda. Acho que todos eu citei o nome, né? Então, aqueles que eu não citei, que por acaso eu tenha passado batido, me perdoe, mas fica aqui sim a nossa oração por todos. E terça-feira, se o Senhor permitir, estaremos novamente no templo, orando uns pelos outros, agradecendo, e continuamos orando pelos irmãos que estão enfermos, né? E possam estar sendo restaurados em sua saúde. Que Deus abençoe suas vidas. Ver se tem mais algum outro irmão aqui, só para a gente finalizar. Já dei os avisos hoje pela manhã, mas eu torno a reforçar os avisos na terça-feira com os irmãos no culto presencial. Que Deus abençoe a sua vida, tenha uma semana, um início de semana abençoado e toda semana também guiado na proteção e na paz do nosso Senhor. Uma boa noite a todos, fique com Deus.